Olá, com mais um programa Muito Prazer no Ar. E hoje voltamos a receber a presença da nossa psicóloga querida, Mara von Müller. Mara, hoje estamos por Skype pela primeira vez, né? Sim, a gente vai se adaptando às novas tecnologias, às coisas novas, né, André? Bom dia a todos. Obrigada, Andréia, por esse convite mais uma vez para participar do programa. É sempre bom estar aqui, ainda mais falando sobre temáticas, assim, que abordam sexualidade, enfim, e outras coisas dessa área, assim. A Mara hoje está gravando do consultório dela. Isso, eu tô aqui, né, com minhas baguncinhas aqui atrás, né, de consultório, super ocupado. Eu atendo aqui na Ramiro Barcelos, em cima da Farmapop, na sala 302, no espaço de saúde, espaço Remar e Saúde Mental. Além de mim, tem mais outros profissionais também, tem psicopedagoga, aqui tem terapeuta de família, terapeuta de casais, então uma abordagem bem interdisciplinar. Ai, que ótimo. E bem acessível, né? Bem perto, assim, a localização muito boa no centro, fácil de encontrar também, né? E agora é fácil de estacionar também, né, Mara? Sim, ficou melhor. Então, esses dias num bate-papo, eu e a Mara trouxe um assunto para a gente colocar em pauta aí, né? Eu digo, mas é agora, perfeito. O não para o ato sexual, né, Mara? Como é que nós recebemos isso? Bom, até assim, quando nós conversamos, Andréia, justamente surgiu a partir de relatos que eu escuto muito aqui no consultório, né? Então, o que as pessoas me trazem, assim, tanto mulheres quanto homens? Os homens parece que estão um pouco mais preparados para esse não, porque eles estão a mulher tem mais facilidade, se sente mais à vontade para dizer o não. O homem tem uma certa dificuldade de dizer o não. Por toda essa questão social também, de ele estar sempre pronto, sempre, né? Como se o homem tivesse que sempre estar a mil, nesse sentido assim. Como se ele não tivesse um espaço para estar estressado, estar cansado, enfim. Ou, de fato, naquele dia não estar muito afim de ter uma relação sexual. Então, quando se pega, por exemplo, mulheres que têm uma questão de autoestima bem, tá tudo certo, elas lidam melhor com o não do parceiro. Né? Agora, quando ela tem questões delas que não estão bem resolvidas, elas têm uma maior dificuldade de dar com não. Então, o que isso quer dizer? Não quer dizer que, se eu estou numa relação, eu tenho que estar sempre pronta para esperar um não. Porque se eu sempre receber um não, existe um sintoma aí da relação não estar bem. Porque uma coisa é um não eventual, um não para um período, né? Isso é uma questão que o parceiro pode estar realmente passando por conflitos, outras questões dele, não necessariamente a ver com ela, com o corpo dela, enfim. Mas quando não se torna uma coisa recorrente, bom, aí é uma questão de avaliar a relação. Não tem a ver com a pessoa, mais uma vez não tem a ver com a pessoa, mas talvez com uma relação que não está bem. É um alerta, então, né? Isso. Mas, como tu falou, então o não, ele vai ter uma reação mais para o feminino do que o masculino, porque o masculino não se permite, né, muitas vezes dizer, hoje não estou afim, e é uma, né, das reclamações que a gente recebe deles, então acho por isso eles se policiam muito em dizer o não, né, porque a mulher nunca está disposta, ou está com dor de cabeça, né, dá essas fugidas, ou está cansada, está em relação ao filho. Então, ele sempre, quando tem uma oportunidade, né, numa relação, assim, de longo prazo, principalmente, né, Mara? Sim, sim. O fato de dizer não para ele não é permitido. Para eles, realmente, assim, é toda uma questão social, né, porque se espera deles sempre um desempenho... É como se, aquela coisa não digo que seja exatamente um mito, mas tem também um pouco de mito, que o homem está sempre pronto. Né? Então, eles meio que internalizam isso de que eles têm que estar sempre prontos para o sexo, sempre disponíveis para o sexo. E há momentos que eles não estão disponíveis, né? Por questões, várias questões. Ainda mais hoje, assim, que os homens têm se permitido ter um pouco mais de contato com as suas próprias emoções, com as suas próprias questões. Eles estão buscando terapia muito mais do que antes, né? Havia uma época que se tinha muito mais mulheres, hoje se tem em termos de igualdade, assim, eu diria assim, pacientes hoje que eu tenho, homens e mulheres, o número é muito parecido.
e pessoas com um pouco mais de idade que vêm, pessoas que vêm do interior, né, que é uma coisa que, imagina, nunca se pensava anos atrás que homens vindos do interior, né, de uma cultura muito mais rígida, assim, aquela questão de falar sobre emoções, que eles viriam buscar terapia, ainda mais para falar sobre sexualidade, né. Então, uma coisa, é um movimento muito diferente nesse sentido. O que acontece, assim, vamos dizer assim, em relação às mulheres, quando elas ouvem um não, elas não estão tão preparadas para o não quanto os homens, porque para eles é um pouco mais comum. Então, elas entram numa situação assim de, meu Deus, eu acho que eu engordei, porque eu acho que eu não estou bem, porque eu acho que ele não me quer mais, eu acho que ele tem outra, porque... Aí entra numa neurose, assim, de buscar ver o que tem no Face, o que ele tem no Instagram, de procurar o celular dele, o que tem no celular, e às vezes o cara só está cansado, às vezes o cara só está estressado, o cara tem um dia difícil, ou às vezes ele teve um momento difícil que não quis falar sobre aquilo, pode até estar magoado, inclusive, com a parceira, mas não que ele não a deseje, que não tem a ver com o corpo, com a imagem corporal dela. E muitas vezes elas puxam muito para essa parte, né? De que, então, é porque não existe libido mais dele, não existe desejo, não existe mais, que ela não está mais atraente. Uhum. Ela pega muito na estética, né? Que ela acha que não está mais, vamos dizer, chamando a atenção do parceiro. E a questão, Mara, de essa não aceitação do não. Né? Nós temos a dificuldade do não. Temos. Hoje a mulher diz 3, 4 vezes não, tá tudo ok, mas no momento que ela recebe, então, não, isso vai mexer muito e ela vai começar com as neuras e ela vai comunicar isso pro parceiro, Mara. Aí que está. Geralmente não, né? E se comunica de uma forma atravessada, né? Brigando já. Então, não existe aquela questão, tá, mas de acolher o parceiro naquele momento, não, tá tudo bem então, se hoje não. Mas para isso, para te ter essa postura de tá tudo bem, para dizer, não, tudo bem, eu entendo que hoje tu não tá afim, a mulher tem que estar com as suas questões bem resolvidas. Porque vamos pensar assim, até dentro da abordagem que eu trabalho assim, André, que é a terapia dos esquemas. O que essa abordagem diz? Que eu trago para a vida adulta falhas e necessidades que não foram atendidas na minha infância. Na minha infância. Então, é a criança que está falando. Exatamente, perfeito, é a criança. Então, vamos supor, porque quem se emburra, quem fica birrenta, é a criança, não é a mulher adulta. Então, se eu tenho, vamos supor, um esquema de privação emocional ou de abandono, vamos supor, que eles andam muito juntos, esses dois esquemas, é sinal de que eu, enquanto criança, eu não senti meus pais como figuras de afeto, vínculos seguros, figuras que me amavam, apesar dos meus defeitos, digamos assim. Eu precisava tirar notas muito altas, ou eu precisava me comportar muito bem para receber um elogio. Então, ok, eu só vou ser amada e desejada e querida se eu me comportar, se é tudo ok comigo. Então, existe uma questão, assim, de vir para a vida adulta sem ter essas necessidades atendidas. Ou seja, eu não fui aceita na minha infância, de fato, como eu era. Né? Eu tive que criar um personagem ou alguma coisa para poder ser aceita. Então, eu venho para a minha vida adulta com com essa falta, né, essa necessidade não atendida. E aí, se o meu parceiro me diz o não, cutuca a minha ferida. Cutuca meu abandono. Porque eu não vou fazer... A minha criança vai entrar em cena, a minha criança abandonada, a minha criança rejeitada, a minha criança não amada, ela vai entrar em cena e ela vai dizer, meu Deus, mais uma vez, tu não está sendo amada, tu não está sendo atendida nas tuas necessidades. Aí vem as brigas, que anda a criança zangada, eu faço birra, eu vou ficar emburrada, então eu vou ficar uma semana sem me colocar disponível meu parceiro, tipo assim, me dá o troco, né? Porque, na verdade, aquele não dele, ele tocou numa ferida minha. Se eu não tiver uma ferida aberta, é até a nossa própria pele, né? Se eu tocar na tua pele e não tiver uma ferida, tu não vai sentir, tu vai sentir um toque leve. Agora, se eu tocar na tua pele e tiver uma ferida aberta, tu vai, né, dar aquele toque. E emoção é a mesma coisa. Se alguém toca nossas feridas emocionais, a gente salta, eu digo, claro, porque toca o nosso ponto de dor emocional. Por isso que não, nesses casos é tão difícil. E houve uma preparação emocional, né? Porque, assim, as mulheres têm muita dificuldade em procurar. Elas esperam sempre ser procuradas, né? Porque o que vai pensar se eu começar a procurar ele... ainda mais um relacionamento novo, que ainda não se conhece, né? O medo dos julgamentos e o que vai pensar de mim. Então, vem tudo isso. Então, essa questão dela procurar, ela se preparou emocionalmente, tá, né? Com o libido mais alto naquele momento. Então, tem os hormônios aí que estão a mil também, né? Tem, claro, assim.
Tem essa quebra de tabu, que nem tu falaste, de tomar iniciativa, e a mulher, para tomar iniciativa, geralmente ela está num momento de autoestima elevada. Isso. Né? Então, e para ela, muitas vezes, elevar a autoestima, ela teve que trabalhar muito isso durante muito tempo, que a gente falaste assim, aquele preparo todo. Então, eu tenho uma questão de autoestima baixa, mas eu consegui me preparar, me empoderar, digamos, para tomar uma iniciativa. Aí eu recebo um não. Ou ela está tentando reconectar o relacionamento. Ela está num período que ela está investindo, que ela está buscando ajuda, e ela começa a receber esses não. Aí nós partimos, né, com a questão do diálogo, de como ela vai chegar e dizer para o parceiro, olha, eu me sinto assim quando acontece, né? Perfeito. Até a forma como tu estás falando, assim, é bem como prega, assim, a questão da comunicação não violenta, né? De falar da situação, olha, aconteceu tal coisa, e diante disso, eu me sinto assim, né? E nesse sentido, ela fala da necessidade que ela tem, falar do sentimento da necessidade. Mas, geralmente, quando a gente é cutucada numa dor, a gente entra no modo defensivo, porque é uma coisa da parte primitiva, nosso cérebro primitivo entre ação. Se eu fui agredida, eu tive uma leitura que eu fui agredida de alguma forma, vamos supor, se tocou no ponto frágil meu emocional, no ponto de dor, então meu cérebro entende que eu fui atacada, fui agredida de alguma forma, e ele me coloca no modo defesa. Defesa. Aí eu entro naquela coisa primitiva, ou eu ataco, muitas vezes, né, para me defender, eu ataco. E aí eu acabo sendo agressiva. E o que a gente fala muitas vezes nas relações é que nem sempre a pessoa está atacando, ela está se defendendo, mas o modo dela se defender é o ataque. É o ataque. Questionando, tu deve ter outra, né? Então, é aquela questão de se, muitas vezes, colocar numa posição de vitimização, justamente também porque vamos pensar assim, se na tua infância tu não teve uma necessidade atendida, aí tu vem da vida adulta, tu sente que aquela necessidade não foi atendida, tu pode entrar no processo de vitimização. Puxa vida, né? Por que isso acontece comigo? Por que isso acontece comigo? Porque sempre acontece comigo. Então, são várias coisas que, eu digo, esse não, que às vezes tem a ver com um momento da outra pessoa, que pode ser assim, o outro me se colocando, aprendendo a se colocar, que nem sempre quer estar disponível ou está disponível, uma questão sexual, é um simples poder do outro também se colocar, pode causar toda digamos, é meio que dominó, assim, né? Uma peça vai derrubando outra, se a outra pessoa... Vai desencadear ali uma crise emocional. Exatamente, por questões minhas que não estão bem resolvidas. Porque vamos supor, aí eu volto a dizer, se eu estou numa relação, né, e meu parceiro não me procura muito, mas eu tomo iniciativa, né, vamos supor, e recebo nãos. O fato dele não me procurar, eu posso entender que seja um não também. São duas formas de nãos diferentes, né? Sim. Bom, aí isso acontece muito frequentemente, e eu tomo uma iniciativa para buscar reatar essa relação, né, ou reacender essa relação, e recebo muitos nãos. Bom, aí vamos dizer assim, eu tenho que aceitar? Não. Mas aí eu digo assim, aí entra a questão do diálogo, porque se eu começar a cobrar, puxa vida, será que eu preciso cobrar de um parceiro? Será que eu não consigo ter alguém que queira estar comigo? Eu preciso cobrar essa pessoa para estar comigo? Então, aí tem que entrar o diálogo para ver o que está acontecendo, e se isso não se altera, eu me questionar, tá? Essa relação me cabe ou não me cabe? É onde eu quero estar, onde eu não quero estar? Então, eu digo, esses nãos, eles fazem, muitas vezes, eles são muito bons, às vezes, para a gente entender como a gente está também, porque se tu receber o sim da vida o tempo todo, é muito fácil também. Né? É que nem eu digo quando tem pacientes, assim, que eles estão em fase de desligamento. Então, eu digo, como a gente sabe que a gente pode desligar o paciente? É quando ele passa sempre bem? Não, porque ele pode estar passando sempre bem porque não teve nenhum atrito. É quando ocorreram os atritos e ele conseguiu dar conta e conseguiu ficar bem apesar dos atritos. Então, ele está pronto para alta. Né? Então, quando a gente só recebe sim da vida, bom, é muito fácil, tá bem, né? É muito. Agora, os nãos é que nos diz, o não do meu parceiro, ele me diz muito de como eu estou também. Ele vai acionar meus gatilhos, né, Mária, lá no consciente, que vai reacender coisas lá da infância. E são coisas, às vezes, que eu tenho que tratar, mas eu não busco ajuda. Então, eu vou me defender agredindo, como a colocação que tu trouxe. E vai ser naquela maneira de questionar se tu não me ama mais,
eu não te atraio mais, ou tu tem outra, e não com um diálogo, né? Exatamente. Não com uma conversa. Então, isso vai gerar mais um atrito naquele relacionamento. Tem as pessoas que acusam e tem aquelas pessoas que, eu digo, se emburram, na verdade, que tu pode entrar no modo de, que ele fala assim, da criança zangada ou da criança birrenta, no caso, que faz a birra, assim, que fica emburrado, o termo bem comum. E aí a pessoa começa a investigar a vida, começa a mexer no Facebook da pessoa, no Instagram, começa a catar o celular de madrugada para ver se tem alguma coisa. Então, começa a procurar coisas como assim, não é meu parceiro tá cansado, ou não é eu que não consegui receber sinal, não. É porque existe um fator externo, um terceiro envolvido, que está causando tudo isso. Porque enquanto eu canalizar para coisas, para terceiros e para coisas externas, eu não preciso estar em contato com as minhas dores, né? É que nem uma relação, quando tu projeta para o outro, porque tu. Tá aí eu. E a minha parte, a minha parcela, onde é que entra? A gente precisa olhar no espelho também, né, para ver o que a gente está. Então, também está faltando eu me colocar no lugar, né, ter empatia com o meu parceiro e entender que aquele dia não foi um dia bom, ele não está com libido tão alto, né, tá cansado mesmo, ou às vezes, que nem a gente falou, quer sair com os amigos, né, quer jogar uma bola. E, às vezes, as mulheres, elas não se comunicam, né? A grande maioria, então, não se comunica no relacionamento e, às vezes, faz uma noite, alguma coisa diferente naquele exato momento e recebe o não também, né, Mara? Sim, sim. E aí eu digo assim, uma coisa bem que chama atenção, André, é que, dos relatos que eu escuto, assim, de que as pessoas, meninas, geralmente mulheres, né, comento sobre esse não, e aí eu digo, tá, mas tu não diz não às vezes para ele? Mas eu posso dizer não. Tá, mas por que tu pode? Eu sou mulher. Então é negado o direito do homem, parece que é negado ao homem o direito de dizer não. Né? E uma outra questão importante que a gente tem que levar também em consideração, que muitas vezes o uso de algum psicofármaco, né, pessoas estão tratando para ansiedade, para depressão, então tem vários desses psicofármacos que eles mexem na questão ou da libido, ou da questão da ereção, ou na questão de conseguir ter um orgasmo. Então, tem várias questões. A testosterona do homem também, né? Sim, pode alterar. E até nós falamos num outro programa sobre a questão da disfunção erétil, né? Que às vezes, vamos supor que num outro momento o parceiro estava num momento de ansiedade muito elevada e teve uma questão de não ter conseguido uma ereção, né, como gostaria, e da parceira não ter recebido isso muito bem, às vezes ele também recua, ele também se retrai, e começa a evitar, a parceira começa a dizer os nãos, porque ele não quer passar por aquela situação que ele considerou humilhante de novo. Eu costumo falar que a gente tem uma memória sexual, né, Mara? Então, a última relação, às vezes, ela vai ficar gravada, porque aquilo foi uma situação incômoda, e então ele fica com medo de partir para a próxima relação e vivenciar aquela situação de novo, né? E até essa questão, assim, de, vamos supor, a própria parceira estar numa relação sexual e não ter conseguido uma ereção, muitas vezes elas entendem como um não. Ele não conseguiu ter ereção porque ele não quer fazer comigo, porque ele não quer estar comigo, porque eu. Então, e aí, às vezes, ou elas se retraem, ou elas ficam bravas, às vezes, ou elas acusam o parceiro, e nada ajuda, né? Porque se ele está num momento de ansiedade elevada, ou estresse elevado, ou tem uma questão da medicação, esse tipo de comportamento não vai ajudar na relação. Não, nem um pouco. A questão ali é da empatia mesmo, do companheirismo, às vezes, né, acontece ali na primeira tentativa, pouquinho, se não há briga, assim, aquele afeto, acolhimento, até na segunda tentativa vai rolar, mas no momento que tu recebe o não e tu agride, em vez de acolher, né, então isso pode vir desacarregar mais problemas no relacionamento, essa pessoa vai ter mais uma coisa, então, para se preocupar, né, Mara? Porque a questão, né, vamos lá para a estética de novo, tu não sente mais tesão por mim, porque eu engordei agora durante esse período, né, ou porque eu estou voltando da gestação, não estou com o meu corpo em dia. Então, várias neuras começam a surgir mesmo, né, aqueles balãozinhos assim.
Eu sempre digo, essas vozes que vêm são as vozes das nossas necessidades não atendidas. Elas não são vozes do modo adulto, porque, digo, quando a gente está no modo adulto, a gente olha para o parceiro da gente e conversa, tá, mas o que está acontecendo? Né? O que aconteceu? O que está acontecendo? Vamos conversar sobre o que está acontecendo. Ou aí para a pessoa também, claro que o parceiro também tem que estar no seu modo adulto, que também pode estar no modo criança, que a gente fala, né? Sim. Aí duas crianças não conseguem conversar racionalmente, não. Tem que esperar o momento que eles estão no modo adulto. Que eu digo, enquanto a dor está acionada, não é o momento de conversar. Conversar, esperar essa dor acalmar, e daí chamar no outro dia, que seja, ou uma meia hora depois, uns minutos depois, depende da pessoa, de conversar sobre, tá, mas está acontecendo uma coisa contigo, eu posso te ajudar de alguma forma? Né? Eu percebi que hoje tu não estava bem, posso te ajudar de alguma forma? Né? Como eu posso te ajudar para que na próxima vez a gente consiga fazer de um jeito diferente? É ter essa questão, só que para isso a gente tem que estar bem resolvido com as nossas questões, né? Esse é um ponto-chave também. Isso é um ponto-chave. A gente, às vezes, precisa muito buscar ajuda e vai adiando e vai empurrando, né, com a barriga, o ditado, né? Bem popular, empurrando com a barriga, e o relacionamento vai esfriando, vai tendo mais conflitos, não tem diálogo, porque, assim, a gente fala sobre filhos, a gente fala sobre o financeiro, a gente fala sobre férias, viagem e sobre sexo no relacionamento. Ai, tem um tabu, né, Mara? Enorme. Falar sobre sexo, sobre a sexualidade. E então, é uma coisa tão, assim, engraçada o modo de dizer, porque hoje se fala abertamente sobre tudo, assim, hoje existe uma liberdade de expressão muito maior, né, do que há décadas atrás. Meu Deus, muito mais liberdade de falar sobre as coisas, e ainda tem muito forte esse tabu da sexualidade. Sim, mas assim, o que eu vejo às vezes, Mara, né, vem até a loja ou vem a um atendimento e falar que elas, né, se estão com as amigas, tá tudo certo, às vezes falam, às vezes são mais recatadas, mas a dificuldade, mas tu falou pro teu parceiro, tu deve viver isso no consultório direto, mas tu comunicou? Não, ele tem que ter uma bola de cristal, sim, né? E ali adivinhar o que está passando por dentro da cabeça da mulher. Fora os hormônios aí que oscilam durante o mês, né? Sim, as questões hormonais, são vários fatores que estão envolvidos, né? Não é uma questão única, mas é claro, as coisas hormonais, as questões do dia a dia, do financeiro, de várias coisas, as questões de infância, então junta tudo tu junta todos esses ingredientes, né? Então, muitas vezes não tem como sair uma coisa, né, boa disso. Então, o que se recomenda, assim, né, o diálogo aberto sobre todas as questões, né? Porque esses sigilos que existem, às vezes, eu chamo de sigilos, né? Entre os parceiros. Sim. Não é muito... Até esse dia eu estava lendo uma frase que eu achei bem interessante, que dizia que se aquilo que você faz quando está longe do seu parceiro, aquilo que você fala quando está longe do seu parceiro, você não pode falar na presença dele, ou não pode fazer na presença dele, então a métrica de confiança está quebrada. Né? Não quer dizer que tudo que eu faça fora, o que eu fale, eu tenho que comunicar ao meu parceiro, não é essa a questão. A questão é que se o que eu falo fora, com amigas, enfim, o que eu falo o que eu faço fora, eu não posso falar na frente dele, ou fazer na frente dele, então existe uma questão de confiança que não está bem ali. Exatamente. Falta uma intimidade, falta uma conexão de casal. Intimidade. Perfeito. Exatamente, Então, eu sempre digo, não precisa falar tudo, não é essa a questão, mas o que eu falo fora, o que eu faço, eu posso fazer na frente dele? Posso, então tudo certo. Em termos de confiança, né? Em termos de métrica de confiança. Perfeito. Então, qual é a dica que tu deixa aí, a mensagem que tu deixa para nós, Mara? A dica da psicóloga. Da psicóloga aí. Para mim, saber lidar com os nãos que eu recebo, saber, né, trabalhar aqui o meu interior, a minha criança que vem, né, fazer uma birra aí. Tá, então o que eu sempre sugiro assim, André, eu digo, não é o que a Mara está dizendo, mas o que a teoria fala, né, é assim, como eu sei que eu estou no modo criança ativada, e quando dá, aqui na boca, no plexo aqui, no externo aqui, me dá um desconforto, me dá um aperto aqui, né? Eu recebi um não, de alguma forma, e me deu essa coisa aqui. Bom, então minha criança tá ali, batendo na porta, querendo sair do porão.
Então, a primeira coisa que sugere, assim, sai um pouquinho daquele momento dali de perto, vai no banheiro, toma água, lava o rosto, respira 1000 vezes, respira, para, tipo assim, para acalmar aquela criança, né? E depois, naquele momento, um pouco posterior, conversar com a pessoa sobre o que aconteceu, sobre como ela está se sentindo, não acusando o outro, mas olha só, aconteceu ontem, já aconteceu semana passada, ou não sei, ou a primeira vez que aconteceu, ou tem acontecido muito, e eu tenho me sentido assim, eu me sinto rejeitada, eu me sinto não desejada, falar do que eu estou sentindo, e tá aí, perguntar para eles, mas o que está acontecendo, né? De que forma a gente pode fazer, de que forma nós podemos fazer, nós, é uma relação, é a dois, para que isso não aconteça, para que eu me sinta atendida na minha necessidade sem estar ferindo a tua liberdade também. Então, é conversa de 2 pessoas adultas, né? E se eu não consigo ter essa conversa, se realmente estou muito ativada, então, às vezes eu preciso buscar uma ajuda profissional, sim, para tratar essas questões. Né? Perfeito. Ou até mesmo, como tu disse lá, né, Mara, se questionar. Eu ainda pertenço a esse relacionamento? Como eu estou me sentindo em relação a isso? Se são os não seguidos, né? Exatamente. É onde eu quero estar? Tá me fazendo bem? Né? E às vezes até buscar ajuda para poder sair dessa zona de conforto, eu digo zona de conforto, sim, sim. Os medos, a insegurança dos julgamentos que vai enfrentar perante uma separação, ficar separada, ficar solteira, é uma decisão e às vezes demora muito para chegar nela e às vezes precisa sim de ajuda, né, Mara? Tanto eu digo assim, a questão, se eu tô tem a questão de um padrão, muitas vezes. Aí eu já tive uma relação e recebi alguns não, saí fora. Aí eu estava na outra relação, recebi alguns não, saí fora. Bom, então tem um padrão meu se mostrando que talvez eu tenha uma dificuldade de lidar com frustração. Então eu digo, se é uma coisa frequente, eu já tentei de várias formas, já tentei conversar, não teve abertura do meu parceiro ou da minha parceira, e realmente não vingou, não foi à frente, para não criar aquele relacionamento de brigas, discussões o tempo todo de cobranças, que afinal de contas, a gente não merece, né? Tá em relação, nem eles merecem, a gente em relações que tem que estar briga, que tem que estar justificando o tempo todo. O relacionamento é essa coisa, assim, uma coisa que agregue, uma coisa que seja, que te acolha, que se te abrace, né? Tanto a nós, mulheres, como a eles, homens também. Sim. Então, se isso não está correndo bem, então, se eu já tentei de todas as formas, bom, talvez não seja meu lugar ali. Perfeito. Né? Eu digo, e não é uma coisa impulsiva eu sair correndo, mas uma questão assim de o que eu preciso fazer para poder sair dessa relação? Uma coisa com calma, uma coisa pensada, uma coisa realmente para não ficar uma coisa de vai e volta, né? Aí briga, vai embora, volta, vai embora. Sim. Também aí já cria um outro funcionamento de padrões. É um outro assunto para a gente trazer com muito prazer, né, Mara? Sim. Então, o que é o correto é, se não está conseguindo resolver, sim, e às vezes a gente acha que consegue dar conta, mas na verdade não. Buscar ajuda, né, de profissionais, terapeutas sexuais, psicólogos de casais, coaches de relacionamento. Então, buscar esse auxílio, né? Sim. Cada pessoa que consegue se identificar com um tipo de perfil de profissional e busca aquele perfil de profissional que parece que mais vai responder às suas questões e busca uma ajuda, né? E às vezes são coisas pontuais, assim, né? Não são... Sim, é fácil às vezes de dar um start, né, Mara? Isso. Mas precisa de alguém para ajudar nesse momento. E às vezes o que acontece? Acontece de ficar dialogando com um amigo, com um familiar, e o que ele viveu pode ser diferente da tua história, sim, né? Não, mas comigo aconteceu assim, mas a relação dela é totalmente diferente, sim, da tua, que tu está vivendo. Sim. São 2 pessoas completamente diferentes, 4 pessoas completamente diferentes. Então, às vezes, começa aí o erro, né, Mara? Que é diferente com um profissional que não vai ter esse julgamento, ele vai ter um olhar de profissional sobre a situação, um olhar de fora sobre a situação. Não vai colocar suas questões no que o cliente está trazendo. Exatamente. Né? Não vai ter as suas questões ali, sim. Certo. É uma coisa mais teórica, mais embasada, para poder estar auxiliando, né, Mara? Exatamente. Bem isso. Por isso que estudam tanto, né, Mara? Por isso estamos aqui, né, André? Cada um na sua área, na sua abordagem, e tentando ajudar de alguma forma, né? Exatamente, sempre tentando auxiliar cada vez mais, né?
E a Mara está terminando aí, ou terminou por ontem, um curso, né, Mara? Mas... É uma pós-graduação de terapia dos esquemas, que é justamente a forma que eu estou trabalhando agora. E daqui eu digo mais outra. Ah, com certeza. Sempre buscando, né, se qualificar para poder estar atendendo melhor o seu paciente. A gente precisa, né, a Andrea está sempre atualizada, né? Pesquisas novas, enfim, todo mundo saindo, assim, né? Então, Mara, passou muito rápido. Passou. Então, eu quero deixar aqui um feliz Dia das Mães para todas as mamães, principalmente para minha convidada aqui. Obrigada, Pati, também. Obrigada. Até o próximo programa. Muito prazer.